Não é novidade pra galera que gosta de TCG que Magic, Yu-Gi-Oh! E Pokémon dominaram por décadas o cenário de card game. Basicamente, sempre outros iam lançando em paralelo e morrendo, nenhum pegava força, até que One Piece aconteceu, vindo aí pela Bandai, sendo um sucesso esmagador, sendo talvez o novo fenômeno dos card games. Lá fora ele já é o segundo card game mais jogado em quase qualquer loja. De geral, a gente tem acostumado com o padrão de que as lojas são especializadas em um desses 3 card games que eu falei, e tem um ou outro ali que a galera vai jogar. Então, por exemplo, é comum que você vá numa loja que ela é focada em Magic e tem uma pessoa ou outra que joga em Pokémon, um outro que joga Yu-Gi-Oh! E uma loja que é focada em Pokémon e tem um outro que joga Magic ou que joga Yu-Gi-Oh! E geralmente sempre foi assim, a tríade. E agora já tá invertendo, as lojas são especializadas em Pokémon, mas o segundo jogo mais jogado é o One Piece. A galera daquela loja é focada em Magic, mas todo mundo ali também joga o One Piece. One Piece tem basicamente dominado o cenário lá fora e tá dominando aqui também, com uma mecânica super divertida e cartas maravilhosas e lindas para colecionar, sem falar que também o competitivo dele tá bem forte. Para você ter uma noção, recentemente abriu a inscrição do regional aqui no Brasil e em questão de minutos todas as vagas do regional se encerraram. Mas o One Piece não é o único card game da Bandai que foi lançado recentemente e que tem feito sucesso. A Bandai tem sim um histórico de tentar lançar vários card games e todos eles floparem. Mais de uns anos pra cá, desde que ela lançou o card game do Dragon Ball, seus TCGs têm vingado, e o One Piece basicamente é a evolução desses TCGs no tempo, e é o grande sucesso, no caso o sucesso da Bandai. Porque se a gente parar para reparar, todos eles têm mecânicas muito parecidas. E recentemente eu fui em São Paulo para poder apresentar o Choque, que é o Campeonato Brasileiro de Honor of Kings, e eu fui na Dream Up TCG, e eles deram para mim algumas cartinhas dos card games da Bandai, como Gundam Wing, Dragon Ball Super TCG e até mesmo Digimon, para poder dar uma conferida nesses card games deles, além do One Piece, que é o card game que eu tenho jogado há meses e estou completamente apaixonado. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar esses produtos para vocês vejam como eles são, como são as artes, as cartas, e também explicar um pouquinho das mecânicas deles. Eu não vou explicar como joga o jogo, eu só vou mostrar para vocês qual que é a relação entre eles e até os card games atuais do mercado, para caso você fique interessado em jogar algum desses card games. Então vem comigo que hoje eu vou te apresentar os card games da Bandai que tem dominado o Brasil e o mundo. O primeiro card game que eu quero mostrar para vocês em específico é o card game do Digimon, justamente porque Digimon foi uma das franquias que mais me marcou quando eu era criança, tanto nas séries quanto nos jogos. E olha só, se a gente parar para olhar essas cartas, elas são lindas e representam vários momentos da franquia do Digimon, como por exemplo cartas pensadas na primeira temporada com as artes ainda meio rudimentares. Tem versões delas mais bonitas também, quanto também algumas artes pensadas no jogo, como se a gente dá uma olhada aqui nesse Widmon aqui, que isso aqui é o minigame do Digimon World 1, do primeiro jogo do Digimon lá pro PlayStation 1, no minigame das compras e vendas do Digimon, com vários Digimons marcantes, como no Memon, o próprio Digimon. Temos também aqui em franquias do anime, como por exemplo aqui se a gente der uma olhada aqui no Agumon, Lobomon do Digimon 4, temos aqui ó, os Tamers, tanto da primeira temporada quanto da segunda, vários Digimons diferentes que marcaram várias gerações distintas, e as artes estão simplesmente lindas, absurdas. E no caso a gente ganha aqui 2 Starter Decks pra gente começar a brincar no Digimon, que são decks para iniciante. Deck aqui da Renamon e o outro do Guilmon, que são Digimons da terceira geração, vamos assim dizer, dos animes, do Digimon Tamers. E aqui se eu pego para vocês, esse aqui já está aberto, mas ele vem aqui um baralho de 25 cartas, mais os Digiovos que eu vou explicar para vocês, e um playmat para a gente poder jogar, obviamente, um playmat bem simplesinho com as regras aqui atrás. E aqui na frente, o campo de batalha. Vocês podem ver que tem uns números aqui em cima que eles são bem importantes. Um baralho de Digimon é composto por 50 cartas, então isso aqui na verdade são a metade, já que são 25. E aqui no caso eu já abri, né, já mexi em algumas coisas para fazer um deck para mim. E aqui o deck do Digimon ele é composto por isso aqui que são os Digitamas, né, os Digi-Eggs,
Podem ver que a traseira da carta, ela, inclusive, ela é diferente do resto do baralho. E aqui você tem um baralho de 0 a 5 cartas, que são cartas que toda uma vez por turno você pode ou comprar elas, ou você joga pro campo. Tem uma mecânica específica envolvendo isso, mas que você digivolve os Digimons. E os Digimons aqui, eles têm níveis, tá vendo? Então você sempre vai digivoluir do nível 2 por 3. Se eu continuar aqui, ó, nível 4, a gente vai digievoluindo. Ele vai criando como se fosse uma espécie de pilha. E o efeito deles aqui vai lastreando, ele vai seguindo os efeitos à medida que você vai digievoluindo, ó. Nível 4, a gente depois vai pro nível 5, e depois a gente tem o nível 6, depois até tem um outro mais forte, mas geralmente para aqui, nessa mega evolução, que aí ele faz um lastro para você poder bater. E além disso, tem também os próprios Tamers, além dos Digimons, para você poder jogar. E você tem as Options, que essas aqui, inclusive, são pensadas nas cartas do Digimon Tamers, que você tem ali o Digivolution, que eles usam as cartas para dar poder e tudo mais, que é bem legal, mas tem várias diferentes, com mecânicas específicas. Tô pegando aqui umas cartas sides que eu tenho aqui para mostrar para vocês entenderem isso melhor. Se eu pegar aqui, ó, tem outras options, tá vendo? Que são meio que como se fossem mágicas instantâneas e efeitos que você pode aplicar no jogo. Mais ou menos como se fossem as mágicas instantâneas, encantamentos, magias, treinadores, equipamentos também, que você encontra nos outros card games. E aqui a mecânica do jogo é bem simples. Cada Digimon ele tem um poder, e esse poder ele é colocado de frente quando batalha. E quem tiver maior poder, no caso, leva ali o combate. Se tiver empate, os dois são destruídos. A ideia aqui é sempre você bater na vida do oponente. No Digimon também tem um esquema de vida igual ao Pokémon, que você coloca 5 cartas em vez de 6, né, que é o gente comum do Pokémon, no cantinho quando você começa a partida. E toda vez que você perde, toma um tapa direto nos seus pontos de vida, você é obrigado a comprar uma carta dessa. E essa carta ela pode ter um negócio que a gente chama de Secure, né? Que tá aqui embaixo, que vai trigar um efeito ou não. E se for um Digimon que vem aqui, o Digimon que tá batendo é obrigado a enfrentar o que tá na frente. Mas é isso aí, foi só para poder falar um pouquinho do jogo, como funciona. Vou mostrar aqui agora para vocês o baralho, né, do Guilmon, que ele me entregou aqui. Tem o playmat também dele, se a gente parar para dar uma olhada. Tem um Guilmonzão. Lembrando que essas cartas aqui é metade, né, metade, só para você ter como você jogar com o seu amigo. Você pega meio, seu amigo pega meio, vocês conseguem jogar para brincar. Um baralho ideal seriam 50 cartas. E se eu pego aqui para abrir esse daqui, a gente já começa aqui com o Takato Matsuki, o Guilmon, o Galantimon, que é a evolução, o Didimon, que é a versão bebê dele. Olha só, mais carta options. Vocês podem ver que ele é um deck bem simplesinho, ele tem uma mecânica simples para você aprender a jogar mesmo, nada muito complexo. E aqui todos pensados os Digimons que a gente vê no Tamers. E a mesma coisa a gente vai encontrar aqui nas cartas do deck da Rika, que é do deck da Renamon, que são todos pensados na linha evolutiva que a gente conhece dentro do anime do Digimon Tamers, no caso. Nada de muito novo aqui, mas todas as artes muito bonitas. Essas cartas já estão eslivadas porque eu comecei a montar um deck amarelo para mim, envolvendo o Angemon. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Opa, achei aqui. Então ele tá meio que misturado com esse deck aqui, ó, que tem inclusive o TK, criança, o Angemon, o Pegasusmon, mais Patamon bonitinho. Olha que legal. A Salmon, Nefertimon, uma versão louca do Angemon tunado. E também aqui, ó, o Magnadramon, que vocês conhecem aí. Cartas lindas que ficaram aí nesse deck que eu montei amarelo, certo? Para poder jogar com os meus amigos aqui na cidade. Inclusive também, na Dream Up TCG, eu comprei alguns decks. E esse aqui, no caso, é o deck da derrota, porque é o deck do Leomon. Quem conhece aí a lore do Leomon sabe que ele sempre morre. Então, em toda temporada tem um Leomon que morre. Então, esse aqui é o deck da derrota. Brincadeiras à parte, mas
um deckzinho bem legal que eu montei aqui de Leomon para poder jogar, que eu peguei lá na Dream Up, deck já pré-montado, com várias cartas muito bonitas e já assim pronto para você poder jogar com seus amigos. Deixa eu mostrar aqui agora um deck do tipo Vírus, né? Só para vocês verem que tem as cartas maldosas também, as cartas do mal, que são muito bonitas e bem legais aí o card game. Ele tem uma mecânica única que as cartas são, você baixa pagando o preço aqui do tipo dos digitamas, dos dados, e que quando você baixa uma carta, meio que você dá poder pro seu oponente. Então, por exemplo, essa carta aqui custa 8, se eu pago 8, tem chance de eu conseguir permitir que o meu oponente coloque uma outra carta de custo 8 e outras cartas mais fortes no turno dele. O recurso é minado de acordo com quanto que você gasta. Então, por exemplo, aqui esse aqui tem custo 13. Se a gente olhar aqui só simplificando, isso aqui para no custo 10. Não seria possível, mas é porque dentro da regra você conseguiria meio que subtrair aí e você devolveria para o oponente o turno. É um pouco complicado de eu falando assim por cima, mas você teria que ver as regras para entender. Mas as cartas são bem bonitas e é um card game super divertido, com uma mecânica que a gente viu que o One Piece depois vai melhorando com o tempo. Agora eu vou mostrar pra vocês o card game de Dragon Ball. Esse aqui também é um deck de iniciante, aqui no caso temos 2 baralhos de iniciante, ok, no Dragon Ball. Um deck do Goku e um outro do Vegeta, olha bem. Eles vêm nesses kitzinhos de iniciante, eles vêm todos na mesma pegada, com o deck e playmats pra gente poder jogar. No caso aqui é um panfleto de como jogar, né, com as regras do jogo e um pouco mais sobre o game e a coleção. E aqui tem um playmat, que esse aqui já tá num plásticozinho, não tá mais naquele papel meia bomba, mas aqui ó, um papelzinho inclusive com algumas informações sobre como é que joga. Lembrando que esse jogo inclusive tem a versão online para você poder jogar. E tem um lance que esse card game aqui é o card game antigo. O Dragon Ball ele tem atualmente 2 card games, o Dragon Ball Super Master, se eu não me engano, que é esse aqui, e o Dragon Ball Fusion Strike, que é a continuação dele, que é a versão desse jogo aqui, só que otimizada e simplificada. Mas os 2 card games continuam rolando aí, só que uma carta de um não funciona no outro, mas você consegue usar. O card game do Dragon Ball é o primeiro card game dessa leva nova da Bandai, e ele tem a ideia de você ter um líder, e esse líder ele bate e apanha no jogo. E olha só, ele define inclusive a cor, e o líder ele começa com o poderzinho aqui, no caso 15 mil, mesma mecânica do Digimon, mesma mecânica do One Piece, é o mesmo conceito de você colocar de frente para bater, só que aqui no caso quem tem mais ganha, e se der empate quem tem mais ganha, e dos dois não são destruídos, só quem perde. E aqui a ideia é que à medida que todo mundo tem, acho que não me engano, 8 de vida, e quando o líder ele toma uma quantidade de dano específico, no caso aqui se não me engano é 4, ele pode se transformar e virar aqui o Vegeta. E a gente tem aqui ó, outras cartas, eu achei as cartas, as artes no geral mais simples, tanto essas aqui que eu estou mostrando para vocês, quanto também as próprias cartas que eu vi na internet, tem várias artes bonitas, obviamente, mas no geral achei bem simplesinhas. Aqui diferente, né, esse card game é um pouco mais simples, a gente tem aqui o líder, os personagens e as cartas, né, extra, que também são como se fossem encantamentos, efeitos que você utiliza no jogo. Diferente aqui de recurso que você gerencia com o seu oponente, aqui as cartas têm custos, tá vendo? E todo turno você transforma uma carta da sua mão em custo. Então você começa o jogo, por exemplo, com o seu Vegetinha aqui, xoxo, capenga, com uma quantidade de cartas na sua mão, por exemplo, e aí uma carta você vai descartar ela, você vai colocar num campo específico para virar recurso para você. Todo turno você pode fazer isso, então, por exemplo, aqui eu teria que ter recursos uma vez por turno suficiente para poder colocar esse aqui de custo 4 em campo com 30 mil de poder, para poder ajudar o Vegeta a bater. Mas as cartas também têm poderes nas laterais que você vai tunando, deixando mais forte, tanto para bater quanto para defender, para poder potencializar aí seu personagem. Esse aqui é o deck do Vegeta, que a gente pode ver que tem bastante coisa do Vegeta, do Goku, né, do Gohan, da Bulma, tem um pouquinho aí de coisa do próprio Vegeta, mas também coisa dos Guerreiros Z, no geral, dos amiguinhos. Esse deck aqui já é o deck do Goku em si, aqui tem a mesma coisa,
que são o playmatch. E aqui vem o deck em si do Goku. Aí tem a versão do Goku que ele começa normal, tá vendo? Ele começa normalzinho e depois ele faz a versão Super Saiyajin. Aí já tem o Whis aqui, o Master Roshi, né? Nossa, que esquisito. O Krillin é porque tá em inglês, então o nome aqui vai estar diferente mesmo. Android 17, 18, Sangoku, Gohan adolescente. Nossa, adolescente com 25 mil de poder. Ele adolescente tá com poder mais forte que o Goku despertado aqui, Super Saiyajin. Tem Tenshinhan, o Piccolo, o Beerus, o Freeza vascado e uma versão do Vegeta comum. E ó, o Goku soltando o Kamehameha e o Deus Kamehameha também. Muito legais as cartas. Eu achei as artes mais simples no geral. Vocês podem ver que as do Digimon são muito bonitas. Até nos do Deck Trials são bonitas também. Mas é que é um deck de iniciante. Obviamente eles não vão dar cartas absurdas, né? Cores absurdas. Pode ver que aqui o líder determina a cor do deck. Se eu não me engano tem 4 cores aqui dentro do Dragon Ball. E no Digimon a gente tem um total de 7 cores também. Os decks são definidos por cores para você poder jogar. Você só pode montar decks das cores que você selecionou. No Digimon, se eu não me engano, você nem tem a limitação da cor em si para poder jogar, mas os Digimon só vão evoluir pela mesma cor. Vou pegar aqui agora as coisas de One Piece. O One Piece eu tenho um pouco mais de carta. O One Piece, ele basicamente é o Commander do Magic. Você tem líderes e esses líderes eles definem de que será o seu deck, as cores do seu deck. Também trabalha com o conceito de vidas e prizes igual do Pokémon, só que o prize é de acordo com a vida que vem escrito na carta que você tem aqui, tá vendo? Aqui no caso é 5, essa daqui é 4. O recurso é medido, para você poder baixar as cartas, é medido pelos dons, certo? De One Piece, que são todos artes maravilhosamente lindas e incríveis. Esses dons aqui que eu tenho a versão mais simplificada. Tem outros dons foils muito bonitos também, olha só. Que é algo bem legal, todo deck você tem 10 disso, e aqui em cima tem o custo das cartas, então todo turno você ganha 2 dons, até ficar com o máximo de 10, que seria sua mana, no baralho à parte, e aí você pode ir pagando para poder baixar as cartas, e aí, na sinceridade, as cartas de One Piece, na minha opinião, são absurdamente lindas, perfeitas, maravilhosas. Isso aí tá de parabéns a Bandai, por ter feito aí, investido tanto nessa parte de colecionismo do One Piece Card Game. Inclusive tem cartas super de raridades absurdas, né? Lindos e super caros. Aqui no caso eu tenho alguns decks, esse aqui é meu deck de Revolutionary Army. O One Piece tem o mesmo conceito, né? De cartas aqui em cima de poder que você bota pra bater, pra ver quem tem o maior poder e quem tiver o maior ou empate, né? Quem estiver atacando ganha. Tem cartas counters que só servem para poder potencializar quando você estiver apanhando, fortalecer o que você está apanhando. Tem as cartas aqui que são as cartas de evento, que seriam como se fossem as mágicas instantâneas, que seria como se fosse, né, as magias, encantamentos e por aí vai. Trainers. Tem aqui os personagens todos muito bonitos e assim, é surreal o quanto esse card game tá recebendo carinho, né, e um bom trabalho pela equipe da Bandai. Olha só, aqui eu tenho um Monkey D. Dragon. Todas essas cartas são incríveis, ele é um card game super simples de jogar, corrige algumas coisas, como por exemplo no Pokémon, quando você apanha, né, você perde um Pokémon, é o seu oponente que compra um prize. No caso aqui é quando você, tanto no Pokémon, quanto no Digimon, quanto nos card games da Bandai, todos eles, que você trabalha com o prize, e você precisa perder todos os prizes para perder o jogo. Quando você perde, você compra um prize, e esse prize vai fazer algum efeito, vai te dar algum benefício, justamente para poder não potencializar quem já tá ganhando, ficar ainda mais forte, que é o que acontece com o Pokémon. No Digimon você tem um balanceamento, que quem tá perdendo ganha recurso para poder voltar para o jogo. Todos os card games da Bandai são assim, o Digimon, o Gundam Wing, o Dragon Ball, todos sem exceções. Toda vez que você perde vida no Dragon Ball também, você compra uma carta. Esse aqui é meu deck do Barba Negra, o grande vilãozão do jogo. Olha só que lindo esse Teach aqui. Na verdade ele é feio, né? Mas é uma bonita arte. Cartas bem legais do jogo. Mecânica, como eu falei, super simples.
Aqui a gente tem o deck da Reju, que é a irmã do Sandy, com Tony Chopper do Foxy Pirates, bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui uma Reju para mostrar para vocês, que bonita a arte da Reju. Todas as cartas muito bonitas, muito bem produzidas, trabalhadas. O card game de One Piece tá simplesmente apaixonante. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da minha pasta também. Essa aqui é a minha pasta e eu tenho uma pequena coleção de líderes, onde eu tento pegar todos os líderes do jogo. Tô quase conseguindo completar. O problema é que quando eu tô quase conseguindo completar, lança mais coleção, com mais alguns líderes que eu não tenho. Mas o que falta mesmo são os líderes mais antigos do One Piece. E olha só, as cartas são bonitas, tem artes diferentes. Nessa aqui, por exemplo, tem a versão dela preta e branca, mas a versão original colorida. Você tem esse Luffy, que tem a versão comum e tem essa versão altered art dele. A Nami com o despertar dela. Mais personagens aqui o Crocodile. Olha só que bonito o Crocodile. O Ace, a Belmer. Inclusive várias artes representando momentos diferentes dentro da história de One Piece. Criando assim uma riqueza muito grande. Só de vocês olharem um pouquinho dessas cartas, eu sei que vocês já conseguem ter uma noção da beleza que é o jogo. E de fato aqui as cartas são, assim, uma das coisas, um pontos mais fortes do jogo em si, de tão bonitas que elas são. E falar que o jogo é muito divertido, gosto muito. E agora, para finalizar, eu tenho aqui para mostrar para vocês o Gundam Wing, que é o card game novo que ainda vai ser lançado. Ainda não foi lançado no Brasil nem no mundo. Esse aqui é um deck apenas, na verdade são 2 decks de teste, como vocês podem ver aqui. Eles têm até uma marca de sample, né? Falando que essa carta aqui ela não pode ser utilizada em campeonatos oficiais, porque isso aqui está sendo distribuído nas lojas única e exclusivamente para que as pessoas possam ter acesso e aprender o jogo, como ele funciona. E aqui a gente tem 2 decks que também estão com a metade das cartas. Todos os card games trabalham com 50 cartas. Esse daqui também vai trabalhar com 50, mas ele vem aqui, ó, com 45 cartas em específico, né? No caso, 45 cartas Half Deck 1, Play Sheet 1, que é o Play Match, Damage Counter Card 1. No caso, 45 por quê? Quando eu abrir aqui para mostrar para vocês, vocês vão ver que esse card game, ele também tem os dons. O do One Piece a gente usa o dom para fazer controle de recurso de mana. Os outros card games não tem nada para fazer recurso de mana. Além das próprias cartas que você já tem dos personagens ou marcadores ali. E esse aqui já tem dom igual o do One Piece, certo? Aqui se a gente abre aqui, a gente tem um playmatzinho do Gundam, super simplório, super simples, só para você poder começar a saber onde colocar as cartas. E atrás, obviamente, né, tem aqui as regras, né, de que você tem que fazer. E aqui tem em primeira mão para vocês o deck de Gundam, para vocês verem como é que é um sample. Aqui a gente tem o Amuro Ray. Eu deixar bem claro, eu não conheço nada de Gundam Wing, nunca assisti, mentira, assisti um episódio e não me pegou muito, mas o Gundam Wing antigo. E as cartas, elas são compostas de cartas de piloto, cartas como é que chama? Dessas naves, né, Megazords que eles têm. E aí você vai equipando eles, né? Esse aqui que no caso eu acho que nem é piloto. Esse aqui eu acho que esse aqui é piloto. Tá aqui no canto, vem escrito, ó, Pilot. Esse aqui também é Pilot. Esse aqui é um Gundam, né? Unidade aqui, ó, vem como Unity. E tem um outro tipo também de carta muito específico, quero ver se eu acho aqui, ó. Eu acho que seria como se fosse isso, esse aqui, ó. Que é o comandante, que tem efeitos específicos. O Gundam, ele trabalha com algo mais parecido com Magic. Se você olhar aqui, os pilotos, eles vão dar mais ataque e defesa, enquanto os próprios Gundams, eles têm um ataque à vida deles aqui em específico. E eles botam de frente para você calcular. 3 bate em 4, por exemplo aqui, ó, né? Vamos colocar aqui de frente.
Eles se batem, então esse aqui causa 1 de vida, esse aqui vai pra 3, esse aqui bate 3, esse aqui é destruído, certo? E aí você tem os pilotos que você vai equipando os pilotos nos Gundams, né? Então eles fariam algo como mais ou menos assim, ó. E aí você vai somando. E alguns Gundams e pilotos, eles vão combando um com o outro. Fala assim, se esse Gundam tiver tal piloto, faz tal coisa. O piloto aqui embaixo também vai falar, se você tiver tal coisa, ele vai fazer tal outra. E eles vão se potencializando. Os comandantes também podem ser acoplados como pilotos, mas eles geralmente têm efeitos de quando você os baixa. Aqui, ó, mais navezinhas. Aqui, no caso, é a carta de base, não é nem carta de Gundam. É onde que eles se reúnem, né? E outras cartas bem bonitas. Tudo com sample para justamente a gente poder só testar, né? Esse aqui é Unity Token. É um tokenzinho do jogo para usar em outras coisas. Esse daqui, que tem aqui no caso, então, a gente tem os tokens, mais 25 cartas, que seriam metade do deck. Pode ver que tem cor também, né? Azul e branca. Em cada deck de Gundam você pode misturar até 2 cores no deck. No máximo, você não pode ter mais do que isso. E aqui você tem os dons, né? Que seriam os dons aqui no caso. Que aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo turno você coloca mais um. Mas quem entra como segundo player a jogar tem direito a digamos que um dom extra, né? Um recurso extra. Todo turno você ganha mais um, ao invés de One Piece são 2 por turno. Aqui no caso é 1 por turno. E aqui tem o lance que quem é o segundo a jogar, ele tem direito a um extra que depois que você usa, ele é queimado, vamos assim dizer, e se perde. Isso aqui é uma carta de escudo, porque o Gundam, ele também trabalha com o conceito de você colocar 6 cartas de vida na lateral, e toda vez que você toma na vida direto, você perde uma vida e pode trigar um efeito ou coisa do tipo, só que antes você precisa passar pelo escudo que você tem aqui, e inclusive, aqui, tá vendo? Você pode ver que tem um 0,3 e tem cartas aqui que eles acabam virando escudo também para segurar antes de você perder a vida. Então você tem como transformar cartas que são de ataque, né, vamos assim dizer, para você usar no jogo, para transformar em escudo. E uma coisa interessante de Gundam, que esse aqui é o custo de você poder baixar, o custo 1, custo 2, custo 1, custo 2... custo 2 aqui também, só que as cartas têm um nível, tá vendo? Nível 5, nível 3, nível 4, o que significa isso? As cartas, né, para cada vez que você coloca um de recurso, ou seja, cada vez que você passa de turno, tipo turno 1 você tem 1 de recurso, turno 2 tem 2 de recurso, turno 3 tem 3 de recurso, para cada turno que você passa, você tá subindo 1 de nível, você sobe 1 de nível. E aí, por exemplo, essa carta aqui, ó, de level 5, você só vai poder jogar ela no 5º turno, a partir do 5º turno você pode colocá-la. Certo? Porque você precisa de ter pelo menos aí a quantidade de 5 resources, né? Recursos em campo, o que eu achei muito legal. E vem aqui também uns marcadorzinhos pra gente poder usar aí no jogo. De todos os kits, de longe, esse na minha opinião é o mais completo, porque vem com as cartas extras, vem com playmat de plásticozinho melhor, vem com... O único problema é que vem com cartas que você não pode utilizar em campeonato, né? As outras não tem nenhuma marcação de sample. Esse aqui já tem, ó. Aqui vem a mesma coisa, outro playmat para você poder colocar para jogar com seu amigo. A travinha aqui. Opa. O marcador. Aqui atrás a gente vai ter outro escudo, o dom extra de quem é o segundo a jogar, os 10 dons e aqui o resto do deck. Aqui a gente tem aqui o Charaznable, Jerazulo, Gold, Aegis Gundam MA Model, cara, é muito robô. Charizard, sei lá, eu não sei nem falar esse negócio, são uns nomes muito doidos. Mas são muito bonitos. Esse aqui já é um deck verde com vermelho, ou seja, no outro deck a gente tem um deck que é azul e branco. Esse aqui verde com vermelho, que são as 4 cores que tem dentro do jogo, pra gente poder entender as mecânicas diferentes de cada cor e já testar aí no jogo pra poder brincar. Não vai dar pra misturar pra fazer um deck só, porque são 50 cartas. E não pode ter mais de 2 cores. Mas assim, bem legais as cartas, as traseiras de todas elas são bem interessantes. Eu gosto muito do conceito desses card games, eles trazerem traseiras diferentes de acordo com o tipo da carta que você tem, né?
Aqui no caso do One Piece você tem as azuis para personagens, as brancas para dons, personagens e cartas normais do Dex aqui pro dom. No Digimon você tem os normalzinho aqui para personagem também. E para quando é um Digitama, atrás é de uma cor específica, é branco. E os líderes do One Piece, no caso, atrás são vermelhos. Mas e aí, me conta aí agora, qual desses card games você já joga, o que você ficou interessado em jogar, e se você já joga todos, qual que você acha mais interessante e o porquê? Lembrando que se você ficou interessado em jogar algum desses card games, cola no Dream Up, tem um link aqui na descrição do vídeo, e se você usar o meu cupomzinho que tá aparecendo aí na tela do Mestre Arte, você vai ganhar um descontinho ainda de quebra do canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de comentar qual o próximo conteúdo de card game vocês querem ver por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Fui!